No século XVI, a Europa estava em uma verdadeira ebulição. O movimento de reforma protestante estava em pleno curso, porque Martinho Lutero, em 1517, havia publicado as suas 95 teses, criticando a Igreja Católica em diversos aspectos. Surgiu então um movimento que questionou a autoridade papal e trouxe à tona diversos assuntos para o debate. Assuntos como salvação, fé e graça. Se você gosta de um bom debate, se prepare, porque o vídeo de hoje é sobre um dos maiores debates da história da Igreja Cristã. E parte desse debate foi registrado nesse livro, Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Vamos entender o que estava em jogo no confronto entre Lutero e Erasmo de Roterdã e por que essa obra continua sendo relevante para os dias de hoje. Para você que está chegando aqui agora e caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Matheus Bittencourt e aqui eu falo sobre teologia, vida cristã e hábitos de leitura, analisando livros cristãos e livros não cristãos, sempre por uma perspectiva bíblica. Se esse livro te agregar de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal e deixe seu joinha para que você continue recebendo mais conteúdos como este. O livro Nascido Escravo é publicado em língua portuguesa por diversas editoras, até porque é um livro do século XVI e já está em domínio público há muito tempo, mas a versão que eu tenho em mãos e que eu recomendo é da editora Fiel. Ainda que você tenha o mínimo de conhecimento da história do cristianismo, você já ouviu falar em Martinho Lutero, e eu já disse que esse livro apresenta um debate. Mas afinal de contas, quem era o oponente de Lutero? Quem era Erasmo de Roterdã? Erasmo de Roterdã é um dos intelectuais humanistas mais influentes da época do Renascimento. Ele é considerado um verdadeiro gigante do humanismo renascentista. Ele é conhecido por suas duras críticas ao clero e por defender que a igreja não deveria ter interferência na educação. A igreja não deveria ter interferência no conhecimento acadêmico. E um dos seus livros faz parte do cânone da literatura ocidental, o Elogio à Loucura. Além de suas críticas à cúpula do catolicismo, Erasmo entendia que uma reforma interna, uma reforma moral, precisava acontecer dentro da Igreja Católica. Até porque o que acontecia naquela época era uma verdadeira podridão. Lá em Roma, por exemplo, se tinha bordéis especializados para atender padres. A grande diferença entre Lutero e Erasmo é que Erasmo não queria abandonar, abrir mão da tradição que não tinha amparo bíblico. Erasmo não abraçava o sola scriptura. E por falar em sola scriptura, no vídeo anterior eu falei do livro Reforma Agora, do pastor Renato Vargens, que contextualiza os 5 solas para os desafios da igreja evangélica brasileira. Você pode assistir esse vídeo clicando aqui nos cards. Talvez você esteja se perguntando por que esse debate foi escrito. Por que Lutero e Erasmo não debateram cara a cara? Porque o contexto político e religioso da época não permitia. Para ambos os lados era muito perigoso. Lutero estava desafiando a Igreja Católica e Erasmo, apesar de ter as suas diferenças, as suas divergências com a cúpula do catolicismo, ele preferia se manter numa postura neutra, numa postura isenta para não ser condenado como herege pelos católicos romanos. Então, para ambos os lados era muito perigoso. Por isso eles preferiam debater por meio da escrita. Um outro motivo é que a imprensa havia surgido algum tempo antes, com o lançamento da prensa de Gutenberg. Então, os seus escritos estavam podendo circular em diversos lugares, o seu pensamento poderia estar sendo propagado em diversos lugares. E, consequentemente, eles não seriam condenados imediatamente, já que eles não estavam debatendo publicamente. E quando foi que aconteceu esse debate? Em 1524, Erasmo publicou um tratado intitulado Do Livre-Arbítrio, onde ele defende a ideia que o ser humano é capaz de escolher entre o bem e o mal, refletindo assim claramente o pensamento católico romano. E por falar nisso, eu recomendo fortemente que você leia também o livro de Erasmo. Você tem essa noção mais panorâmica, você consiga ver não apenas o debate pela ótica de Lutero e as críticas que ele lançou ao tratado de Erasmo. Leia também Do Livre-Arbítrio de Erasmo de Roterdã. No ano seguinte, 1525, foi a vez de Lutero dar a resposta para Erasmo. E ele publicou esse livro aqui, Nascido Escravo ou A Escravidão da Vontade. E esse título é um trocadilho, é uma ironia ao título de Erasmo. O nome é Nascido Escravo porque ele defende que o arbítrio humano é escravo do pecado. Ele defende que depois da queda, o homem perdeu aquela habilidade natural que Adão tinha de poder escolher entre o bem e o mal.
Tudo aquilo que nós escolhemos depois da entrada do pecado no mundo sempre é pendida para o mal, sempre é influenciada para desagradar a Deus e não fazer a sua vontade. Em outras palavras, Lutero defendia uma total dependência da soberania de Deus para a salvação, sem a participação do livre-arbítrio humano. E eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que nós temos livre-arbítrio? Nós temos ou não temos livre-arbítrio? Escreva nos comentários a sua opinião. Um outro debate envolvendo a doutrina da salvação e da pecaminosidade humana aconteceu há mais de 10 séculos antes de Lutero e Erasmo. Foi o debate entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Agostinho de Hipona defendia a doutrina do pecado original e os seus efeitos para a posteridade de Adão, para os descendentes de Adão. Enquanto Pelágio defendia que todos nós nascemos puros, nascemos sem pecados, e nós é que decidimos se vamos pecar ou se não vamos pecar. A consequência do pensamento pelagiano é que o próprio homem define a salvação. O próprio homem é que faz a sua salvação a parte da graça redentora de Cristo Jesus. É importante destacarmos nesse momento que tanto evangélicos quanto católicos romanos acreditam que o pelagianismo é uma heresia, porque ele nega a salvação redentiva em Cristo Jesus. Todavia, é importante destacar que os católicos romanos adotam uma postura quase que pelagiana, ou melhor dizendo, semi-pelagiana. Eles acreditam que nós somos salvos pela graça, mas devemos fazer a nossa parte. Eles acreditam na teologia do faça por ti que eu te ajudarei. Eles negam o sola gratia, eles negam a salvação somente pela graça. E, consequentemente, eles defendem um ensino contrário às Escrituras e contrário àquilo que é defendido por Lutero no Nascido Escravo. Quanto ao tamanho do livro, ele é bem curtinho, só tem 101 páginas. Você lê esse livro tranquilamente em 2 dias. E com relação à linguagem, apesar de ser um livro do século XVI, a tradução da Editora Fiel é extremamente fácil, é extremamente acessível para você ler. Você vai dar muito boas risadas e vai ficar bastante empolgado com a construção dos argumentos de Lutero, que além de serem muito inteligentes, são bastante ácidos e irônicos ao pensamento de Erasmo de Roterdã. Hoje em dia existem diversos livros de desenvolvimento pessoal que focam na importância da persuasão, na importância da oratória e etc., que fazem parte dos livros mais vendidos no mercado editorial. Lutero dominava todas essas artes, ele era um mestre da oratória, a ponto de fazer um intelectual do calibre de Erasmo de Roterdã parecer um verdadeiro bobão nos seus argumentos. Se você quer aprender sobre persuasão, se você quer aprender a arte da oratória e da argumentação, você precisa ler Nascido Escravo. Quanto à estrutura do livro, ele é dividido em prefácio, apresentação e 5 capítulos. No prefácio, vemos brevemente a questão defendida por ambos. Na apresentação, tomamos conhecimento do contexto histórico em que o debate aconteceu. Os 4 primeiros capítulos mostram o debate propriamente dito, onde Lutero divide os capítulos em argumentos, apresentando resposta àquilo que foi levantado por Erasmo no livro dele. E o capítulo número 5 apresenta os desdobramentos desse debate para a história do cristianismo e para a igreja contemporânea. Para você sentir o clima desse debate e também conhecer um pouco da linguagem do livro, eu vou ler o argumento 1 do capítulo 3, em que Lutero critica o método de Erasmo. E diz assim: você procura infundir medo em seus oponentes, reunindo um grande número de textos bíblicos que supostamente dão apoio à ideia do livre-arbítrio. Em seguida, procura fazer-nos parecer tolos, ao sugerir que só dispomos de 2 textos bíblicos para nos apoiarmos: Êxodo capítulo 9, verso 12 e Malaquias capítulo 1, do verso 2 ao 3. Você não parece ter ficado de modo algum impressionado pelo manuseio desses textos por Paulo em Romanos 9. Entretanto, tomarei esses 2 textos para mostrar o fortíssimo apoio bíblico de que dispomos. Nascido Escravo é um dos livros mais importantes não só da Reforma Protestante, mas da literatura cristã como um todo. Lutero defende a doutrina da depravação total e a doutrina da salvação somente pela graça, e ataca de maneira frontal o coração das doutrinas católicas e do pensamento humanista de Erasmo de Roterdã. Essa obra clássica ajudou a moldar toda a teologia da Reforma, enfatizando a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a vontade humana, e tem impactos até os dias de hoje, influenciando debates que ainda acontecem em torno do assunto livre-arbítrio e predestinação. Concluímos que Nascido Escravo não é só mais um livro de teologia. Esse livro é um verdadeiro manifesto da fé bíblica.
é um divisor de águas na história do pensamento cristão. Os argumentos utilizados por Lutero para refutar Erasmo não serviram apenas para aquele contexto, mas, na verdade, continua sendo atual, continua sendo relevante para os nossos dias, e ele embasa muitos ensinamentos que fazem parte da teologia protestante. Eu recomendo fortemente que você leia Nascido Escravo. Lembrando que todos os livros que foram mencionados nesse vídeo estão com os links aparecendo aqui na descrição. E se você comprar por esses links, você ajuda o nosso canal com uma pequena comissão sem alterar o valor final da compra. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e pessoas que você entende que gostariam de conteúdos como este. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo sábado às 11h45 da manhã.